Capítulo 8. Advertência de São Paulo aos Gálatas. Indivíduos dessa espécie, que corriam as províncias e as cidades vendendo seus erros, chegaram até os Gálatas. Estes, ao escutá-los, experimentaram algo como uma certa repugnância à verdade. Repudiaram o maná celestial da doutrina católica e apostólica e se deleitaram com a sórdida novidade da heresia. A autoridade do apóstolo se manifestou então com a maior severidade. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse um evangelho diferente do que nós vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1:8. E por que diz São Paulo, ainda que nós mesmos, e não diz, ainda que eu mesmo? Porque quer dizer, ainda se Pedro, ou André, ou João, ou até mesmo o colégio inteiro dos apóstolos vos anunciasse um evangelho diferente daquele que anunciamos, seja anátema. Tremendo rigor com que, para afirmar a fidelidade à fé primitiva, não se exclui nem a si mesmo, nem aos outros apóstolos. Mas isto não é tudo aí. Ainda que um anjo do céu vos pregasse um evangelho diferente do que nós anunciamos, seja anátema. Para salvaguardar a fé, entregue uma vez para sempre, não lhe bastou recordar a natureza humana. Quis incluir também a excelência angélica, ainda que nós, diz, ou um anjo do céu. Não é que os santos ou os anjos do céu possam pecar. Ele quer dizer que, mesmo se sucedesse isso, que não pode suceder, qualquer que fosse o que tentasse modificar a fé recebida, que fosse anátema. Teria o apóstolo escrito estas palavras às pressas, movido mais por um ímpeto passional humano que por inspiração divina? Certamente não. Ele continua e repete com insistência e com força a mesma ideia, para fazer que penetre. Assim como já vos pregamos, digo-vos agora mais uma vez: qualquer um que vos anuncie um evangelho diferente do que haveis recebido, seja anátema. Gálatas 1:9. Não diz: se alguém vos pregasse um evangelho diferente do nosso, seja bendito, louvado, acolhido. Ele diz: seja anátema, isto é, separado, afastado, excluído, para que o contágio funesto de uma ovelha infectada não se estenda com sua presença mortífera a todo o rebanho inocente de Cristo. Capítulo 9. Valor universal da advertência paulina. Poderíamos pensar que estas coisas foram ditas somente para os Gálatas. Nesse caso, também as demais recomendações que se fazem no resto da carta seriam válidas somente para os Gálatas. Por exemplo, se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito. Não sejamos ambiciosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos reciprocamente. E todo o demais. Ora, se afirmar isso é absurdo, se tais recomendações foram mandadas de igual modo a todos os homens, só nos resta dizer que, assim como estas obrigações morais compreendem indistintamente a todos, o mesmo também se deve dizer daqueles preceitos sobre a fé. E do mesmo modo que a ninguém é lícito provocar ou invejar o outro, tampouco a ninguém é lícito aceitar um evangelho diferente do que a Igreja Católica ensina em todas as partes. Poderia o anátema de Paulo, contra quem anuncia um evangelho diferente do que havia sido pregado, valer apenas para aqueles tempos e não para agora? Neste caso, também o que se prescreve no resto da carta: eu vos digo, procedeis segundo o Espírito e não satisfaçais os apetites da carne. Já não o obrigaria hoje. Se pensar uma coisa assim é ímpio e pernicioso, necessariamente se há de concluir que,
visto que os preceitos de ordem moral devem ser observados em todos os tempos, também os que têm por objeto a imutabilidade da fé obrigam igualmente em todo o tempo. Por conseguinte, anunciar aos cristãos alguma coisa diferente da doutrina tradicional não será nunca lícito. E reprovar aqueles que pregam uma doutrina diferente da recebida sempre foi obrigatório e necessário, como o é agora e o será sempre no futuro. Sendo assim, haverá alguém tão ousado que anuncie uma doutrina diferente da que é anunciada pela Igreja, ou tão frívolo que abrace outra fé diferente da que recebeu da Igreja? Clama e repetidamente clama para todos, sempre e em todas as partes, por meio de suas cartas, aquele instrumento eleito, aquele doutor das gentes, aquela tuba dos apóstolos, aquele arauto do universo, aquele sábio dos céus, de modo que se alguém ousar anunciar um novo dogma, será anatematizado. Mas vemos como ressoam estas rãs, estes mosquitos e estas moscas moribundas que são os pelagianos. Eles dizem aos católicos: tomai-vos por vossos mestres, por vossos chefes, por vossos exegetas, condenai o que até agora haveis crido e crede no que até agora haveis condenado. Abandonai a fé antiga, os decretos dos padres, o depósito de vossos maiores e recebei. Recebei o quê? Causa-me horror repeti-lo, pois suas palavras estão tão cheias de soberba que me parece cometer um delito não só o afirmá-las, mas também o não as refutar. Capítulo 10. Por que Deus permite que haja heresias na Igreja? Porém, alguém dirá: por que Deus permite que, com tanta frequência, pessoas insígnes da Igreja defendam doutrinas novas entre os católicos? A pergunta é legítima e merece uma resposta ampla e detalhada. Responderei baseando-me não em minha capacidade pessoal, mas na autoridade da lei divina e no ensino do magistério eclesiástico. Ouçamos, pois, a Moisés, que ele nos diga por que Deus por vezes permite que homens doutos, inclusive chamados profetas pelo apóstolo por causa de sua ciência, ensinem novos dogmas que o Antigo Testamento chama, em seu estilo alegórico, divindades estrangeiras, posto que, de fato, os hereges veneram suas próprias opiniões, tanto como os pagãos seus deuses. Moisés escreve: se levantar no meio de ti um profeta, ou alguém que diga que teve um sonho, quer dizer, um mestre constituído na Igreja, cujo ensino seus discípulos e ouvintes julgam provir de alguma revelação, e predisser algum sinal ou prodígio, e suceder o que ele anunciou. Deuteronômio 13, 1, 3. Realmente não conheço nenhum mestre que não tenha sido chamado de grandioso, e de tão grande ciência que não só tenha dado a conhecer aos seguidores aquelas coisas que estão ao alcance do conhecimento humano, mas que também não tenham podido mostrar que conheciam de antemão coisas que superam o entendimento humano. Ora, quase todos os discípulos afirmam que assim foram Valentino, Donato, Fotino, Apolinário e os demais inovadores como estes. E como segue Moisés? E te disser: vamos e sigamos os deuses estranhos que não conheces e sirvamo-los. Que são estes outros deuses, senão as doutrinas errôneas e estranhas que ignoravas, quer dizer, novas e inauditas? E sirvamo-nos, ou seja, creiamos neles e sigamo-los. Pois bem, que é o que diz Moisés neste caso?
Não ouvirás a palavra de tal profeta ou sonhador. Contudo, eu ponho a seguinte questão: por que Deus não impede que se ensine o que ele proíbe que se escute? Responde Moisés: porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova, para se tornar manifesto se o amais ou não de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, pois, está mais claro que a luz do sol o motivo pelo qual, de vez em quando, a providência de Deus permite mestres na igreja que preguem novos dogmas, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova. E certamente que é uma grande prova ver um homem tido por profeta, por discípulo dos profetas, doutor e testemunho da verdade, um homem sumamente amado e respeitado, que de repente se põe a introduzir a escondidas erros perniciosos. Ainda mais quando não há possibilidade de se descobrir imediatamente esse erro, visto que toma as pessoas de surpresa, já que se tem de tal homem um juízo favorável por causa de seus ensinamentos anteriores, e se resiste a condenar a um antigo mestre ao qual nos sentimos ligados pelo afeto. Capítulo 11. Exemplos de Nestório, Fotino e Apolinário. Neste ponto, alguém poderá pedir para ilustrar as palavras de Moisés com exemplos tomados da história da Igreja. Essa petição é justa e respondo em seguida. Partindo, em primeiro lugar, de feitos recentes e bem conhecidos, poderia algum de nós imaginar a prova pela qual passou a Igreja, quando o infeliz Nestório se converteu repentinamente de ovelha em lobo, começou a desgarrar o rebanho de Cristo, ao mesmo tempo em que aqueles a quem ele mordia, tendo-o ainda por ovelha, estavam assim mais dispostos às suas mordidas? Em verdade, dificilmente podia passar pela cabeça de alguém que pudesse estar em erro quem havia sido eleito pela alta hierarquia da corte imperial e era tido na maior estima pelos bispos. Rodeado do afeto profundo das pessoas piedosas e do fervor de uma grandíssima popularidade, todos os dias explicava em público a Sagrada Escritura e refutava os erros perniciosos de judeus e pagãos. Quem não esteve convencido de que um homem desta classe ensinava a fé ortodoxa, que pregava e professava a mais pura e sã doutrina? Mas, sem dúvida, para abrir caminho a uma só heresia, a sua, perseguia todas as demais mentiras e heresias. A isto precisamente a que se referia Moisés, quando dizia: o Senhor vosso Deus vos põe à prova, para se tornar manifesto se o amais ou não. Mas deixemos de lado a Nestório, que sempre teve mais brilho que verdadeira substância nas palavras, mais aparência que verdadeira valentia, e ao qual o favor dos homens, e não a graça de Deus, fazia parecer grande para a estima do vulgo. Recordemos antes aqueles que, dotados de habilidade e do atrativo dos grandes êxitos, se converteram para os católicos em ocasião de tentações não sem importância. Assim, por exemplo, sucedeu em Panômia, em tempos de nossos padres, quando Fotino tentou enganar a igreja de Sírmio. Foi eleito bispo com a maior estima por parte de todos, e durante um certo tempo cumpriu seu ofício como um verdadeiro católico. Entretanto, chegou um momento em que, como profeta ou visionário malvado de que fala Moisés, começou a persuadir o povo de Deus que lhe havia sido confiado de que devia seguir outros deuses, quer dizer, novidades errôneas nunca antes conhecidas. Até aqui nada de extraordinário. Mas o que fazia particularmente perigoso era o fato de que, para esta empresa tão malvada, se servia de meios não comuns. Com efeito, possuía um agudo engenho, riqueza de doutrina e ótima eloquência.
Disputava e escrevia copiosamente e com profundidade, tanto em grego como em latim, como mostram as obras que compôs em uma e outra língua. Por sorte, as ovelhas de Cristo que lhe haviam sido confiadas eram muito prudentes e estavam vigilantes no que se refere à fé católica. Imediatamente se lembraram das advertências de Moisés, e ainda que admirassem a eloquência de seu profeta e pastor, não se deixaram seduzir pela tentação. Desde esse momento começaram a fugir, como se fosse de um lobo, daquele a quem até pouco antes haviam seguido como guia de rebanho. Além de Fotino, temos o exemplo de Apolinário, que nos põe em guarda contra o perigo de uma tentação que pode surgir no próprio seio da Igreja, e nos adverte de que temos de vigiar muito diligentemente a integridade de nossa fé. Apolinário trouxe a seus ouvintes a mais dolorosa incerteza e angústia, pois de um lado sentiam-se atraídos pela autoridade da Igreja, e de outro eram retidos pelo mestre a quem estavam habituados. Vacilando assim entre um e outro, não sabiam o que convinha fazer. Era acaso aquele homem de pouca ou nenhuma importância? Pelo contrário, reunia tais qualidades que se sentiam levados a nele crer, inclusive demasiado rapidamente, em grande número de coisas. Quem podia fazer frente à sua agudez de engenho, à sua capacidade de reflexão e à sua doutrina teológica? Para se fazer uma ideia do grande número de heresias destruídas, dos erros nocivos à fé, desbaratados por ele, basta recordar a obra insigne e importantíssima, de não menos de 30 livros, com a qual refutou, com grande número de provas, as calúnias loucas de Porfírio. Seria alongar-nos demais recordar aqui todas as suas obras. Por elas poderia ser igualado aos maiores artífices da Igreja, se não tivesse sido empurrado, pela insana paixão da curiosidade, a inventar não sei que nova doutrina, a qual, como uma lepra, contagiou e manchou todos os seus trabalhos, até o ponto de, para a Igreja, sua doutrina se converter em ocasião de tentação, mais que de edificação. Capítulo 12. Ainda os erros de Fotino, Apolinário e Nestório, uma visão mais completa. Talvez seja preciso deter-me aqui e expor as doutrinas heréticas de Nestório, Apolinário e Fotino. Na verdade, isso estaria fora do meu trabalho, porque não me propus a refutar os erros um a um. Se lancei mão de alguns exemplos, foi para demonstrar com clareza e evidência que é verdade tudo quanto diz Moisés, ou seja, para demonstrar que, se um doutor da Igreja, um profeta, poderíamos dizer, que interpreta os mistérios dos profetas, tenta introduzir alguma novidade na Igreja de Deus, é a providência de Deus quem o permite, para nos provar. Portanto, não será inútil expor, rapidamente, as doutrinas desses hereges. Quanto a Fotino, diz que existe um Deus uno e único, que deve ser entendido segundo a mentalidade judaica. Nega, portanto, a plenitude da Trindade e sustenta que nem o Verbo de Deus, nem o Espírito Santo são pessoas reais. Afirma, ademais, que Cristo foi somente um homem, que teve sua origem em Maria. Reafirma de todas as maneiras possíveis que devemos honrar exclusivamente a pessoa de Deus Pai e a Cristo apenas como homem. Apolinário afirma que está de acordo conosco sobre a unidade da Trindade, mas que, nesse mesmo ponto, sua fé não seja totalmente íntegra. Acerca da encarnação do Senhor, blasfema abertamente. Diz que na carne de nosso Salvador não havia realmente uma alma humana, ou se havia, não tinha inteligência nem razão humanas. A carne do Senhor não foi tomada da carne da Santíssima Virgem Maria, afirma. Ela desceu do céu ao seio da Virgem.
Sempre incerto e vacilante, às vezes afirmava que essa carne é coeterna ao Verbo de Deus, outras vezes que é criada pela divindade do Verbo. Não admitia que em Cristo há duas substâncias, uma divina e uma humana, uma proveniente do Pai e outra da Mãe. Pensava realmente que a mesma natureza do Verbo estava dividida, como se uma parte dele permanecesse eternamente em Deus, enquanto a outra teria encarnado. Assim, enquanto a verdade afirma que há um só Cristo formado por duas substâncias, ele sustentava ao contrário, que estas se formaram de uma só divindade de Cristo. Nestório está infectado por uma enfermidade totalmente oposta à de Apolinário. Fingindo distinguir as duas substâncias em Cristo, introduz repentinamente duas pessoas e, com uma impiedade inaudita, declara que há dois filhos de Deus, dois Cristos. Um é Deus, o outro é puro homem. Um procede do Pai, o outro foi gerado a partir da Mãe. E assevera que Maria não é Theotokon, mãe de Deus, mas somente Christotokon, mãe de Cristo, porque dela não procede aquele Cristo que é Deus, mas dela somente nasceu aquele Cristo que era homem. Se alguém acreditar que nas suas cartas ele diz que há um só Cristo e que prega que há uma só pessoa de Cristo, não creia temerariamente. É com o intuito de enganar que Nestório procedeu assim, para que por meio de afirmações que parecem ser verdadeiras, mais facilmente persuadisse dos erros. Tal como diz o apóstolo: o que é bom tornou-se causa de morte para mim. Ou então, igualmente com má fé, ele diz que em alguns lugares dos seus escritos professa haver um só Cristo e uma só pessoa de Cristo. Porque depois do parto da Virgem Maria, as duas pessoas se uniram em um só Cristo. No entanto, durante a concepção ou até o parto virginal, ou até mesmo algum tempo depois, haveria dois Cristos. Desse modo, Cristo homem inicialmente nasceu de modo comum e com uma pessoa humana própria, sem ter sido associado à unidade da pessoa do Verbo de Deus. E depois desceu a pessoa do Verbo que assumiu essa pessoa. E ainda que na glória de Deus permaneça assumido, no entanto, por algum tempo, nada houve de distinto entre ele e os demais homens. Capítulo 13. A doutrina católica da Trindade e da Encarnação. Estas são as coisas que Nestório, Apolinário e Fotino, como cães raivosos, ladram contra a Igreja Católica. Fotino não admite a Trindade. Apolinário afirma a convertibilidade da natureza humana do Verbo e nega a existência de duas substâncias em Cristo, enquanto não admite em Cristo uma alma inteira, ou pelo menos não admite nela a inteligência e a razão, pretendendo que o lugar da inteligência tenha sido ocupado pelo Verbo de Deus. Por último, Nestório diz que sempre houve, ou pelo menos durante um certo tempo, dois Cristos. Por outro lado, a Igreja Católica, que pensa retamente acerca de Deus e sobre nosso Salvador, não profere blasfêmias, nem contra o mistério da Trindade, nem contra a encarnação de Cristo. A Igreja adora uma só divindade na plenitude da Trindade, e a igualdade da Trindade em uma única e mesma majestade. Professa um só Jesus Cristo, e não dois, o qual é igualmente Deus e homem. Crê haver nele uma só pessoa, mais duas substâncias mais uma só pessoa. Duas substâncias porque o Verbo de Deus é imutável e por isso não pode transformar-se em carne. Uma só pessoa porque, admitindo dois filhos, poderia parecer que a Igreja adora uma quaternidade e não uma trindade. Contudo, talvez seja necessário tratar mais detidamente e com maior precisão este ponto.
Em Deus há uma substância e 3 pessoas. Em Cristo, 2 substâncias, mas uma só pessoa. Na Trindade há diversas pessoas, porém a substância é uma. No Salvador há diversas substâncias, mas é única a pessoa. De que maneira há na Trindade diferentes pessoas e não diferentes substâncias? Porque uma é pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Entretanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não têm diferentes naturezas, senão uma única e mesma natureza. E como é que no Salvador há 2 substâncias, mas não 2 pessoas? Porque, evidentemente, uma coisa é a substância divina e outra a substância humana. Contudo, a divindade e a humanidade não são 2 Cristos, senão um único e mesmo Filho de Deus. Uma só e mesma pessoa, a do único e mesmo Cristo e Filho de Deus. Igualmente no homem, uma coisa é a carne e outra é a alma. E a alma e o corpo não formam senão um único e mesmo homem. Em Pedro, como em Paulo, uma coisa é a alma e outra coisa é o corpo. Mas o corpo e a alma de Pedro não formam 2 Pedros. Não existe um Paulo alma e um Paulo carne, subsistente cada um por uma dupla e diferente natureza, a da alma e a do corpo. Assim, em um único e mesmo Cristo há 2 substâncias, mas uma é divina e outra humana. Uma procede de Deus Pai, a outra da Virgem Mãe. A primeira é coeterna e igual ao Pai. A segunda é temporal e inferior ao Pai. Uma é consubstancial ao Pai, a outra é consubstancial à Mãe. Entretanto, é um único e mesmo Cristo, em ambas as substâncias. Não temos, pois, um Cristo Deus e um Cristo homem, o primeiro incriado e o segundo criado, um impassível e outro capaz de sofrer, um igual ao Pai e outro inferior a ele, um engendrado pelo Pai e outro pela Mãe. Existe um único e mesmo Cristo, que é Deus e homem, incriado e criado, imutável e impassível, mas que ao mesmo tempo esteve sujeito a mudanças e a sofrimentos. O único e mesmo Cristo, o qual é juntamente igual e inferior ao Pai, gerado pelo Pai antes de todos os séculos e nascido da Mãe no tempo, perfeito Deus e perfeito homem. Como Deus, possui a plenitude da divindade, como homem, uma humanidade perfeita. Perfeita, repito, que compreende alma e carne, uma carne verdadeiramente como a nossa, tomada da Mãe, uma alma inteligente, dotada de pensamento e de razão. Em Cristo está, pois, o Verbo, a alma e o corpo, mas tudo isso é um só Cristo, um único Filho de Deus, um único Salvador e Redentor nosso. Um só Cristo, não por uma confusão corruptível da divindade com a humanidade, senão por uma íntegra e singular unidade de pessoa. Esta união não modificou nem transformou uma substância na outra, e que é o erro próprio dos arianos, senão que juntou em uma só pessoa as 2 naturezas, de modo que em Cristo permanecem eternamente, tanto a unicidade de uma só e mesma pessoa, como também as propriedades específicas de cada natureza. Daqui se segue que Deus não começou nunca a ser corpo, nem o corpo cessará em nenhum momento de ser tal. O exemplo da natureza humana pode dar-nos alguma luz a respeito. Cada homem está composto de alma e corpo. Assim será sempre, e nunca sucederá que o corpo se transforme em alma ou a alma em corpo. Visto que cada homem viverá para sempre, em cada um permanecerá necessariamente sempre a diferença nas 2 substâncias. Assim também em Cristo,
a propriedade característica de cada substância persistirá por toda a eternidade, ficando sempre a salvo a unidade de pessoa. Capítulo 14. A realidade da natureza humana de Cristo. Visto que estamos usando com muita frequência o termo pessoa, e dizemos que Deus se fez homem per persona, é preciso prestar atenção, para que não pareça que afirmamos que o Verbo de Deus assumiu apenas externamente o que é próprio da natureza humana, limitando-se a imitar nossas ações, e que não tomou parte na atividade humana, como um verdadeiro homem, senão aparentemente, como se faz no teatro, onde um só ator pode fazer o papel de vários personagens, sem ser realmente nenhum deles. Cada vez que os atores imitam a conduta de outros, ainda que reproduzam fielmente seu modo de atuar e de comportar-se, eles não são os personagens representados. Quando um ator faz o papel de um sacerdote ou de um rei, ele não é nem sacerdote nem rei. Terminada a representação teatral, cessa de existir também o personagem representado. Longe de nós este ímpio e ignominioso insulto a Cristo, próprio da demência maniqueia. Estes pregadores de bobagens fantásticas afirmam que o Filho de Deus, Deus mesmo, não assumiu realmente a natureza humana, mas somente uma aparência de homem em seus atos e em todo o seu comportamento. A fé católica, por sua vez, afirma que o Verbo de Deus se fez homem, até o ponto de assumir tudo o que pertence à nossa natureza, de uma maneira real e substancial, e não por via de ficção ou de aparência. Os atos humanos que realizavam eram atos seus e não imitação de atos de outro. Seu atuar era a expressão de seu ser, como quando falamos, conhecemos, vivemos, existimos. Não imitamos os homens, mas os somos realmente. Pedro e João, por exemplo, eram homens porque tal era seu ser, não por imitação. Paulo não fingia ser apóstolo ou Paulo. Ele era apóstolo, ele era Paulo. Assim, o Verbo de Deus, assumindo e possuindo a carne, pregando, agindo, sofrendo na carne, sem nenhum prejuízo à sua própria natureza divina, se dignou mostrar que ele não imitava ou fingia ser um homem perfeito, mas realmente era o que parecia, homem verdadeiro e não aparência humana. Do mesmo modo que a alma, unindo-se à carne, sem transformar-se em carne, não imita o homem, mas o constitui realmente. Assim também o Verbo de Deus, unindo-se à natureza humana, sem modificar-se ou confundir-se com ela, se fez realmente homem, não uma imitação ou uma aparência de homem. É preciso, pois, evitar, absolutamente, dar à expressão pessoa um significado que suponha uma imitação, uma diferença entre o que finge e o personagem objeto da ficção, na qual quem atua não é nunca aquele a quem representa. Por isso, não suceda nunca que creiamos que o Verbo de Deus assumiu de maneira fictícia algo semelhante à natureza humana. Ao contrário, nós devemos crer que, permanecendo imutável sua substância divina, assumiu uma natureza humana completa em si, que o fez carne, homem, realidade humana não simulada, senão verdadeira, não imaginária, senão real, não destinada a cessar de existir como ao término de uma ação cênica, mas que permanece de maneira substancial. Capítulo 15. Maria, Mãe de Deus. Esta unicidade na pessoa de Cristo não se realizou somente depois do parto virginal, mas foi perfeita no próprio seio da Virgem. Portanto, devemos, com todo cuidado,
professar não somente que Cristo é um, mas que sempre foi um. Seria uma blasfêmia intolerável sustentar que agora Cristo é um, mas que durante um determinado período de tempo existiram dois. Um Cristo depois do batismo, dois quando nasceu. Podemos evitar tão grande sacrilégio somente se cremos que sua natureza humana foi unida à divindade na unidade de pessoa, já desde o seio materno, no mesmo instante da concepção virginal, e não no momento da ascensão ou da ressurreição ou no batismo. Em virtude dessa unidade de pessoa, atribui-se, indiferentemente e de maneira indistinta, ao homem o que é próprio de Deus, e a Deus o que é próprio da carne. Por inspiração divina, foi escrito que o Filho do Homem baixou do céu, e que o Senhor da Majestade foi crucificado na terra. Assim nós dizemos que o Verbo de Deus foi feito, que a própria sabedoria de Deus foi aperfeiçoada, que sua ciência foi criada, quando a humanidade do Senhor é que foi feita, criada, como foi predito que suas mãos e seus pés seriam transpassados. Por causa desta unidade de pessoa e em razão deste mesmo mistério, é perfeitamente católico crer que, quando nasceu a carne do Verbo de uma mãe imaculada, foi o mesmo Deus Verbo quem nasceu de uma virgem. Negá-lo seria uma grande impiedade. Ninguém, pois, tente jamais privar Maria Santíssima do privilégio desta graça divina e de uma glória tão especial. Por desejo determinado do Senhor, Deus nosso e Filho seu, devemos proclamá-la, com toda a verdade e acerto, Theotokos, Mãe de Deus. Não, certamente, no sentido de uma heresia ímpia, a qual sustenta que Maria pode ser chamada Mãe de Deus, somente de nome, porque engendrou um homem que depois se converteu em Deus. Do mesmo modo como usamos a expressão mãe de um sacerdote ou mãe de um bispo. Não porque estas mulheres tenham gerado a um presbítero ou a um bispo, mas porque puseram no mundo homens que depois se fizeram sacerdotes ou bispos. Maria Santíssima é Mãe de Deus, não neste sentido, repito, mas sim, como dissemos, porque em seu sagrado seio se realizou o mistério sacrossanto pelo qual, em razão de uma particular e única unidade de pessoa, o Verbo é carne na carne e o homem é Deus em Deus. Capítulo 16. Condenações e bênçãos. Mas já é tempo de fazer uma breve síntese, para recordar com maior facilidade tudo o que falamos a respeito das heresias e da fé católica. Quando se repetem, as coisas são compreendidas melhor e se gravam mais profundamente na memória. Condenação, pois, de Fotino, que rejeita a plenitude da Trindade e ensina que Cristo foi pura e simplesmente um homem. Condenação de Apolinário, o qual sustenta que a divindade de Cristo se transformou e se corrompeu, negando assim a propriedade de uma humanidade perfeita. Condenação de Nestório, o qual afirma que Deus não nasceu de uma virgem, admite dois Cristos e, demolida a fé na Trindade, nos propõe uma quaternidade. Por outro lado, bendita a Igreja Católica, que adora um só Deus na plenitude da Trindade, e a igualdade das três pessoas divinas em uma única divindade, de maneira que nem a unidade de substância dilui a propriedade das pessoas, nem sua distinção rompe a unidade da divindade. Bendita a Igreja, a qual crê haver em Cristo duas substâncias reais e perfeitas, mas que é única a pessoa de Cristo. A distinção entre as duas naturezas não rompe a unidade de pessoa, nem a unidade de pessoa confunde as duas naturezas diferentes.
Bendita a Igreja, que para proclamar que Cristo é e foi sempre um, professa que a natureza humana foi unida a Deus no próprio seio da mãe e não depois do parto. Bendita seja esta Igreja, a qual compreende que Deus se fez homem, não por uma modificação de sua natureza, mas em virtude da pessoa. Não de uma pessoa não fictícia ou provisória, mas real e permanente. Bendita a Igreja, a qual ensina que esta unidade de pessoa é a tal ponto profunda que, por um mistério admirável e inefável, atribui à sua natureza humana o que é de Deus e a Deus o que é humano. Em virtude desta unidade, a Igreja não teme afirmar que o homem, como Deus, desceu do céu, e crer que Deus, como homem, nasceu na terra, padeceu e foi crucificado. Em consequência desta unidade, a Igreja confessa que o homem é filho de Deus e que Deus é filho de uma virgem. Bendita, pois, e venerável, bendita e sacrossanta é esta profissão de fé, totalmente comparável ao louvor angélico que dá glória ao único Senhor Deus, com uma trina exaltação de sua divindade. A Igreja prega a unidade de Cristo, principalmente por isto, para respeitar o mistério da Trindade. Se a Deus apraz de tudo o que disse nessa digressão, tratarei de maneira mais ampla e completa em outra ocasião. Agora voltemos ao nosso tema.